pouquinho aqui com relação às notícias da chuva. A gente continua, claro, acompanhando e trazendo todas essas informações, mas eu queria falar com vocês uma outra coisa. O estado de São Paulo vem registrando um aumento no número de empresas de inovação e startups. De acordo com o SEAD, os negócios inovadores passaram de 6 em 2021 para mais de 1.800 até maio desse ano, e a região metropolitana de Campinas lidera o ranking do interior. Por aqui são 144 empresas. Em segundo lugar, a região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, com 93. As startups funcionam como intermediadoras entre universidades e indústrias. E aqui na região, a gente sabe, existem muitos centros de pesquisa. Isso sem contar a região também com todo o suporte logístico. O Wagner Bessa, pesquisador da Fundação SEAD, está ao vivo aqui com a gente para poder comentar um pouquinho esses resultados. Wagner, muito bom dia, muito obrigado por atender a equipe CBN. Bom dia aos ouvintes do canal da CBN. Ô Wagner, acho que a infraestrutura logística responde por si só por que a região de Campinas concentra esse grande número de startups, né? Campinas, na verdade, é um hub, né, na área de inovação e na área logística, por conta da situação privilegiada em relação ao sistema viário e em relação também ao aeroporto, que é um aeroporto de transporte de cargas. E ela tem também um hub associado ao complexo educacional de nível superior, né? Então ela tem condições muito favoráveis para emergências de empresas que irrigam o parque produtivo campineiro. O Wagner, o que mais poderia fazer com que a região se despontasse ainda mais nesse quesito, em comparação a São José dos Campos, por exemplo? O que precisa a região fazer, eventualmente, para ter um número ainda maior de empresas? Falta alguma coisa na sua visão? Olha, Campinas tem condições favoráveis, e eu acho que condições mais favoráveis em relação ao país, né? Em relação a São José dos Campos, tem uma vantagem que nenhuma outra área possui, que é uma conexão com o agronegócio, né? Campinas tem uma posição privilegiada porque ela tem uma indústria muito forte, ela é a principal região industrial do Brasil. Ela tem uma conexão com a região metropolitana de São Paulo, que é o principal mercado também do país, e ela tem uma conexão com o interior do estado, que é um mercado fabuloso, que é a região do agronegócio paulista, que é conectado com o exterior, né? Então, talvez a gente tivesse um espaço de crescimento, pensando que é um espaço privilegiado, pensar que em relação ao país é um espaço que você pode ter muita startup diversificada. E pensando em relação a São José dos Campos, ele pode ter mais startups ligadas ao agronegócio, uma condição que em São José provavelmente você não vai encontrar. Falando aqui, a gente está falando de Campinas em primeiro lugar, região de São José dos Campos em segundo lugar. Tem alguma outra região do estado que eventualmente está despontando? Talvez não eu não digo nem para roubar, entre aspas, o lugar de Campinas, mas tem alguma outra região do estado que está se desenvolvendo ou que começou a se desenvolver em comparação a outros levantamentos anteriores? Quando a gente fala do interior do estado de São Paulo, eu gostaria de considerar a Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma região importante, ele é uma polaridade importante em relação essa região que a gente acabou de comentar, que é a região do agronegócio. Ela tem também ela tem um sistema universitário importante. Ela é um núcleo de um sistema produtivo bastante internacionalizado, porque o agronegócio de São Paulo ele tem uma conexão com o exterior que é bastante dinâmica. Então, eu acho que... E também tem um implante ali da indústria de material voltado ao material médico hospitalar e de precisão, que é significativo.
Então, se eu fosse fazer uma aposta num crescimento de segmentos ligados à inovação tecnológica, eu apostaria minhas fichas em Ribeirão Preto. Perfeito. A gente sabe que para abrir uma empresa o processo burocrático é muito complicado, mesmo para abrir uma startup, às vezes essa burocracia acaba sendo um impeditivo. E o SEAD tem o programa Inova Simples, né, que cria uma nova modalidade jurídica para facilitar a formalização das startups. Tem como dar um panorama de como funciona isso e de como isso pode ser importante? Na verdade, né, não é o SEAD que tem esse sistema, né? O SEAD registra as estatísticas sobre essas empresas, né? Uhum. O SEAD tem um sistema que a gente chama de sistema de demografia de empresas. O SEAD registra mês a mês as empresas que nascem e as empresas que morrem no estado de São Paulo, Uhum. por região, por setor. E a gente consegue olhar isso ao longo do tempo. Mas essa iniciativa, de qualquer forma, é bastante importante porque as empresas que podem lançar produtos inovadores ou experimentais, elas podem fazer por meio de autodeclaração e forma digital, elas podem pleitear essa condição de Inova Simples, desde que ela tenha um faturamento anual até R$ 81.000. E elas podem ter, a partir daí, facilidade para conseguir crédito, elas podem conseguir também uma facilidade maior para conseguir fazer registro de patentes, esse tipo de, entre outros benefícios, né? Então, é uma iniciativa bastante importante, porque existe um represamento muito grande por formalização de empresas que podem ser inovadoras. Então, essa curva muito acentuada que a gente observa de 2020, 2021 para cá, mostra isso. Ainda existe um espaço muito grande de crescimento para empresas que têm essa característica. Uhum. Wagner Bessa, pesquisador da Fundação SEAD, muito obrigado, viu, por atender a equipe da CBN Campinas. Eu que agradeço. Muito obrigado. 10h26. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Rio Branco Campinas. Muito além das